Hoje nós gostaríamos de meditar na Palavra de Deus sobre o tema do amor. E o texto que eu vou ler se encontra em 1 João, na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 3, no verso 14. 1 João 3, verso 14, ele diz assim: Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Esse é um texto muito enfático e muito definitivo, e muito contundente. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, ou seja, que nós temos a vida eterna, que nós cremos em Jesus, porque no Evangelho de João, capítulo 5, 24, o próprio Jesus disse: Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em condenação, mas já passou da morte para a vida. E agora o mesmo João que registrou aquelas palavras diz que nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. Este é o sintoma. Esta é a manifestação visível, tangível do termos passado da morte para a vida. É o amor que nós temos uns para com os outros. Esse é um tema muito difícil, né? Ao mesmo tempo de ser tratado e ao mesmo tempo muito simples, não é? A temática do amor. Difícil no sentido que ele é fundamental, né? Uhum. De fundamental importância, e para que nós todos tenhamos isso, né? Como uma compreensão do que é o nascer de novo, do que é ter a vida eterna, do que é ser seguidor de Cristo, né? Do que é cumprir a lei. Quer dizer, tudo isso, e Jesus falou sobre isso, se resume em amar. Amor. Amor e amar. É que as pessoas, hoje em dia, talvez elas tenham uma compreensão muito distorcida do amor, né? Um amor romântico, um amor hollywoodiano, né? Um amor com todas aquelas fantasias e aquelas manifestações que não foi, na verdade, a maneira como Jesus amou, né? Jesus amou dizendo não, Jesus amou sendo enfático, Jesus amou repreendendo, né? E Jesus amou também curando, suprindo as necessidades, ou seja, dando a vida, né? Pelas pessoas, né? Então talvez nós possamos buscar aqui no Evangelho de João, na carta de João, na verdade, uma definição de amor, né? E eu acredito que a primeira definição está em João mesmo, 1 João aqui 3, no versos 16 a 18. Quando ele diz o que é esse amor, como que se define esse amor, né? Nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Ou seja, ele define amor, ele diz: nisso sabemos o que é amor. Aí ele diz: Jesus deu a vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. É claro, né, que a gente não entende essa vida, esse dar a vida, né, como nenhum projeto suicida, né? As pessoas às vezes culminam, né, o trabalho de Jesus simplesmente na morte na cruz, como se o dar a vida fosse aquilo. Aquilo foi o ápice, foi realmente a ação final de prova de amor. Exato. Mas ele deu a vida dele desde que ele nasceu, desde antes, desde a glória, né? Desde a glória, isso. O Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Ele já deu a vida ali, né? E o nascimento, a encarnação dele foi o dar-se, o viver aqui. Os 33 anos que ele viveu, também ele viveu para os outros, dando-se cada dia, né? E amando, né, os discípulos, né? E amando as pessoas, e amando as multidões, e amando até mesmo os inimigos. E perdoando os inimigos ali na cruz, naquele momento de dor, né? Então dar a vida é se doar pelo próximo, é estar aberto ao próximo, é ser sensível à necessidade do nosso semelhante, não é? E ele vai dizer aqui também um exemplo prático, né, no verso 17 e 18, se alguém tiver recursos materiais, você tem dinheiro, ou você tem influência, ou você tem o dom de encorajamento, ou você tem qualquer coisa, não é, que seu irmão precisa, e você vê o seu irmão em necessidade, não é apenas necessidade de pão, não é apenas necessidade de alimento ou de vestimenta, mas também inclui isso, mas às vezes necessidade de uma palavra de encorajamento, às vezes necessidade de uma indicação, de um conselho, às vezes até mesmo de uma repreensão em amor,
não é? O irmão está necessitado, você se compadece dele, ou seja, você não se ira com ele, você não fica frustrado com ele, você não fica indignado com ele, você se compadece dele e você dá algo a ele, não é? Olha só, se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Ele está fazendo um teste, na verdade. Né? Ele está falando assim, faça uma autoanálise. Né? Pense nisso. Se você vê uma pessoa em necessidade e não tem compaixão, como é que você pode declarar, então, que você é cristão ou que você está no amor de Deus? E eu diria até que o amor aqui não é apenas o dar, não é? Ele se culmina em dar aquilo que o irmão necessita, ou suprir aquilo que o irmão necessita, mas ele diz, se alguém ver, não é? Eu acredito que muitas vezes a gente não vê porque a gente não ama. A gente não enxerga o próximo, a gente não enxerga a necessidade. Porque há tantas necessidades ao nosso redor para as quais muitas vezes a gente não está sensível, né? E por isso a gente não pode, então, enxergá-las, né? Aí ele diz, filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Ou seja, não blá 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 sobre amor, né? Mas manifestação de amor na prática, né? Eu acredito que o povo cristão, o povo em particular, os evangélicos, né? É o povo que mais fala sobre amor. Mas nós devemos nos tornar as pessoas que mais praticam o amor. E mais demonstram misericórdia, justiça, né? E todas as manifestações, então, que o amor tem para oferecer. E que esse amor seja realmente encarado como essa entrega, né? Que não é simplesmente uma ação piedosa, ou uma benevolência caridosa, né? Mas que seja simplesmente, que seja também, né, um se preocupar, que seja realmente um ter na mente a vida do irmão, ter na mente a consciência de que ele é importante, ele é uma pessoa que tem a divindade, ele foi criado por Deus. Com certeza. Outra coisa que João fala aqui, e que também pode nos ajudar numa definição de amor, é no capítulo 4, verso 10, não é? Olha só o que ele diz aí no verso 10. Nisso consiste o amor. O quê? Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e nos enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, Deus tomou a iniciativa de nos amar quando a gente não o amava. Não é? Não que nós tenhamos amado. Então amor também é isso, né? Você ter coragem de dar o primeiro passo na direção do seu semelhante, imitando aquilo que Deus fez por mim, aquilo que Deus fez por você, não é? Ele não esperou que nós fôssemos perfeitos, ou que nós fôssemos santos, ou que nós fôssemos conscientes dele. Ele se manifestou primeiro e deu o máximo que ele poderia dar. Ele deu o seu filho como oferta, né? Porque amor também é dar, é você tomar a iniciativa de dar e de se abrir para o seu semelhante, né? Eu acho que isso aqui é um exemplo que quando a gente traz para a vida, né, para a nossa vida, quer dizer o seguinte, que as pessoas às vezes querem que haja algum passo primeiro do outro para que ele daí tome o passo de amor. Exato. E o que Deus já está dizendo é o seguinte, não, você tem que, na verdade, entender que eu já dei o primeiro passo. Agora falta a sua vez. O nosso passo sempre vai ser o segundo. Vai ser sempre o segundo. Não adianta você colocar como pré-requisito, se me amarem, então eu serei amoroso. Não, você já foi amado. Jesus deu a vida por você na cruz. Isso foi o plano desde o início da criação. E você foi amado por Deus, né? Primeiro. Com certeza. No verso 18, ele termina a definição de amor, não é? Dizendo o que amor não é. No amor não há medo, não há fobia. Não é? Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo pressupõe castigo, e aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Esse texto se aplica ao nosso relacionamento com Deus, que não pode ser um relacionamento baseado no medo do castigo, né? E há muitas pessoas que têm um relacionamento com Deus puramente baseado no medo de ser castigado, ou no medo das consequências, ou naquele medo que a religião procura incutir nelas para manter o sistema funcionando, né? Gerando medo, gerando fobias, gerando uma religiosidade então adoecida, né?
A Bíblia está dizendo aqui que não, que o sintoma de que você realmente ama a Deus é a ausência de medo. É um amor tranquilo, é um amor pacificado, né? É um amor que ama porque ama. Não é porque tem medo de nenhuma consequência de desamor ou de desamar. Ele não só não age porque tem medo, tipo assim, um exemplo, né? Eu vou ser bom com o meu próximo, senão eu vou para o inferno. Esse é um amor que não é livre. Né? Não é livre. Esse é um amor que está amarrado a um sentimento de medo. Esse é um amor que não é manifestação do ser, é apenas um fazer exterior. Não é? Ele está cumprindo uma coisa como se fosse uma ordem, então tem toda uma questão de medo, de temor, mas não está dentro. É medo de uma coisa externa, e as pessoas se relacionam com Deus daí como se Deus fosse esse carrasco, né? Sendo que o amor que ele está falando é um amor livre, um amor que realmente você não tem medo. E isso deve refletir também nos outros. Você não deve ter fobia dos outros, não deve também impor medo nos outros, para que os outros tenham, assim, daí amor ou prova de amor. Né? Muitas pessoas manipulam, muitas pessoas oprimem, né, para que as pessoas o amem. Deus não faz isso. Né? E o nosso exemplo também tem que ser esse. Porque o amor, ele pressupõe liberdade, não é? Isso. E fobia também aqui significa você não ter aversão, não é? Pelo próximo, ou mesmo por aquele que você, segundo a sua opinião, segundo os seus princípios e valores, tem um estilo de vida diferente do seu, ou mesmo um estilo de vida diferente do Evangelho, né? A gente não está livre para ser homofóbico, ou seja, para ter aversão, né, dos homossexuais, ou xenofóbico, né, que é a fobia do estrangeiro, né, daquele que é estranho, daquele que é diferente de nós. Né? O americano, ele tem uma frase que ele fala assim, not one of us. Quer dizer, é o estranho, é aquele que não pertence à tribo. Né? Isso aí se remete até a época das cavernas. Né? Então você tem medo, porque aquela pessoa que está chegando, você não sabe qual a intenção dela, de onde ela vem, né? Aqui ela vem. E nós, na verdade, temos que ter certeza de que nós, em Cristo, nós temos que reconhecer no outro também um potencial de uma pessoa com tudo aquilo que Deus quer para ela. Uma pessoa transformada, né? Uma pessoa transformada pelo amor de Deus, que se manifesta não na teoria, não através de textos que você cita para oprimir a pessoa ou para condenar o comportamento da pessoa. Simplesmente demonstre o amor de Deus, sendo você um instrumento do amor de Deus e amando os diferentes, amando o homossexual, amando o estrangeiro, amando qualquer tipo de pessoa, qualquer estilo de vida que elas adotem. Elas são alvo do amor de Deus e deve ser alvo do meu amor e do seu amor. Esse é o Evangelho puro e simples, o Evangelho do amor de Deus, que nos alcançou para que nós fôssemos então instrumentos, condutores do seu amor para com os outros seres humanos. Que Deus possa abençoar a sua vida em amor.